Olá pessoal, a gente segue aí nessa cobertura especial aqui dentro da 10ª edição do Congresso Brasileiro de Soja. O evento que começou na segunda-feira aí trazendo grandes lideranças do agro, né? E hoje nós estamos aqui já no terceiro dia fazendo essa cobertura muito especial. Eu converso agora com o chefe geral, né, da Embrapa Soja, o Alexandre Nepomuceno. Ele vai falar um pouco aí sobre o andamento do evento, vai fazer um balanço geral sobre esse evento que realmente tem feito a diferença aí quando o assunto é pesquisa e inovação. Alexandre, seja muito bem-vindo para o nosso bate-papo. 10ª edição do Congresso, um congresso que culmina aí com 50 anos da Embrapa Soja e ao mesmo tempo celebra 100 anos do cultivo da soja no Brasil. Gostaria que você falasse para mim sobre a alegria, a satisfação, como que você vê o andamento desse evento até agora. Seja bem-vindo, Alexandre. Tá joia, obrigado. É uma edição histórica, né? A 10ª edição do Congresso Brasileiro de Soja, que acontece junto com o Mercosoja 2025. Então nós temos muitos dos nossos parceiros argentinos aqui. E a Embrapa Soja, né, que também comemora 50 anos esse ano, né, ela vem organizando esse congresso, que é um congresso único no mundo, né, é o único local no mundo onde a cadeia produtiva de soja tem todos os players reunidos ao mesmo tempo. Não existe nenhum evento igual a esse no mundo. Então você tem aqui os produtores, você tem assistência técnica, né, você tem a indústria de fertilizantes, bioinsumos, está todo mundo aqui. Então é um momento assim para discutir os principais problemas, as soluções e principalmente olhar para as oportunidades que vêm aí para frente. É um evento também que a gente comemora os 100 anos da entrada da soja no Brasil, né? Ela entrou pelo sul do Brasil com variedades americanas ali por meados de 1920, 24, né? Eram variedades que, se plantadas no cerrado, não cresciam, né, mas se começou a produzir no sul, principalmente para ração, mas aí com ciência e tecnologia, e a Embrapa teve um papel primordial, e o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária também, né, junto com as universidades, a Embrapa coordenando o Programa Nacional de Soja, nós fizemos o que a gente chama da tropicalização da soja, né, poder produzir soja perto do Equador, porque ela, se você pegasse uma planta que era plantada no sul, plantando no centro do Brasil, ela crescia muito pouco, não produzia nada. Então foi trabalhando com a genética da soja que a gente conseguiu adaptar e produzir o que a gente produz hoje. Mas não foi só isso. Os nossos solos, os cerrados, normalmente são mais fracos. Então teve todo um trabalho de corrigir a acidez, corrigir a fertilidade. Mais que isso ainda, pragas tropicais, doenças, insetos. A Embrapa, junto com os parceiros, né, revolucionou esse conhecimento, né? Adaptou muita coisa de climas temperados para clima tropical, mas também desenvolveu muitas coisas novas. Então foi essa revolução que a gente está comemorando aqui, né? Que a gente está mostrando, a gente está revivendo essa história, mas também olhando para o futuro, né? Hoje o Brasil exporta aí 60% da sua soja em grão, enquanto valia a pena tem que continuar exportando. A China é o nosso principal parceiro, né? Eles também estão começando a incentivar a Índia, a África, países do sul da Ásia a produzir, né? Nós estamos produzindo 170 milhões de hectares, de toneladas. Será que a gente vai ter mercado para isso mais adiante? Espero que sim, mas a gente já tem que se antecipar e começar a agregar mais valor ainda do que a gente agrega, porque 40% da soja fica aqui para fazer o quê? Frango, porco, leite, ovo, que as pessoas não sabem, né? Que a gente usa a soja para fazer essa proteína de melhor qualidade, né? E foi isso que fez a cesta básica brasileira passar de R$1.000 para menos R$500, né? Isso dolarizado, né? Nos últimos 4, 5 décadas. A capacidade do Brasil produzir grãos, alimentar, né, esses animais, frango, peixe, né, para ter proteínas de melhor qualidade, né? E fazer essa agregação de valor. Só que a gente tem que dar um salto novo. Inclusive eu estava conversando com colegas dos Estados Unidos aqui, eles já mudaram o perfil da qualidade do óleo da soja. Nós estamos fazendo isso na Embrapa, mas nós temos que acelerar, né? Porque o óleo de soja, já no biodiesel hoje, 80% é óleo de soja. Tá? Então, só que é um óleo que às vezes, dependendo das combinações, ele pode não ser tão bom assim em termos de qualidade. Mas
melhorar a qualidade, como os americanos já estão fazendo, ele facilita a redução das emissões, ele facilita o óleo de soja para fazer um SAF, que é o combustível de aviação, para fazer o HVO, que é o biodiesel verde, para usar o óleo de soja. Se você for botar no Google algumas empresas que produzem, famosas, que produzem pneu nos Estados Unidos, e botar lá soybean tire, pneu de soja, você vai ver que está sendo produzido a partir do óleo de soja. O que é isso? É agregar valor. Então, voltando ao nosso evento, a gente justamente usa o evento para discutir essas coisas, sensibilizar a cadeia, né, e fazer com que todo mundo trabalhe junto para continuar, né, a soja tendo essa importância estratégica para o Brasil, né. Os dados publicados recentemente da CPEA, da Exalc, mostram que a soja contribui hoje com quase 7% do PIB nacional, mais de 2 milhões de empregos, né? E é uma cadeia que a gente não fala mais só de soja, a gente fala de soja, depois vem o milho, depois vem a pastagem. O Brasil é o único país do mundo que consegue ter até quase 3 safras, né? E é o único país do mundo, vários palestrantes chamaram muito atenção nisso, principalmente utilizando as pastagens degradadas, né? Recuperando essas pastagens, porque o Brasil aumentou muito a eficiência de produção de carne animal. Então, antes a gente precisava 1 hectare, a gente conseguia colocar uma vaca, hoje a gente coloca 6. Então, essas pastagens que estão sendo deixadas de ser usadas, pode ser usada para agricultura, para grãos, para fruticultura, madeira, né? A gente poderia dobrar a nossa área de produção se nós quiséssemos, o único país do mundo, sem derrubar uma árvore. Isso é sempre importante falar num ano de COP30. E é um dos assuntos fortes aqui do Congresso, para finalizar, é mostrar que a maior parte da soja brasileira, apesar das críticas, a maior parte é feita em sistemas sustentáveis, do ponto de vista social, ambiental e econômico. Então tem vários painéis aqui que mostram, por exemplo, o projeto da Embrapa Soja, o projeto Soja Baixo Carbono, que é para mostrar em números o quanto a soja, por exemplo, num plantio direto sequestra de carbono, a fixação biológica de nitrogênio deixa de emitir e assim por diante. Não quero me alongar para não ficar dando aula, mas assim, o Congresso congrega todas essas partes, né? Academia e em volta, né, a todo o setor produtivo, né? Então é um momento ímpar, né? É uma história que a gente está comemorando aqui os nossos 50 anos, que isso aqui que eu falei um pouco é um pouco da história da Embrapa Soja também, né? E é isso, né? Nós temos a participação pela primeira vez de um grupo muito grande de chineses aqui, da Academia Chinesa de Ciências, Academia Chinesa de Ciências Agrárias, né? Empresas chinesas que estão vindo com bastante interesse no mercado brasileiro na área de genética, né? Então, fora os colegas argentinos do Mercosoja. Então está sendo um evento aí que a gente está recebendo em torno de 2.000 pessoas. Legal. Alexandre, eu percebi aqui, visitando vários estandes aqui, a gente conhece muitas das empresas, mas a preocupação de muitas empresas aí com essa questão de sustentabilidade é muito grande. Quando a gente fala da Embrapa Soja, que faz esse trabalho gigante de pesquisa e tivemos aí um crescimento enorme, a minha pergunta, para a gente poder encerrar, seria essa, eu também conversei com a Karina, né? Como que você enxerga esse avanço, vamos dizer, daqui 50 anos, né? A gente chegou numa fase de muito avanço, a soja, o pessoal produzia 40 sacas por hectare, hoje chegamos a patamares gigantes, que tudo isso é fruto de pesquisa, de inovação, de trabalho. Então, quando você fala de pesquisa e inovação, não tem como você deixar a Embrapa Soja de lado, né? Então, para a gente poder encerrar, qual que é a sua visão hoje como chefe geral da Embrapa Soja para o futuro da soja no Brasil? Você falou, eu conversei com um pesquisador aqui da Embrapa Soja, né? Não me lembro o nome, ele vai lançar até um livro, né? Ele falando sobre procurar outras alternativas de outras matérias-primas, né, para o próprio biodiesel, né? Mas isso está muito anos-luz na frente, né? Ele falando sobre isso. Então eu gostaria que você, com a sua visão, para a gente poder encerrar, a sua visão para a cultura da soja nesse país, que tem aí uma imensidão de terra ainda para poder usar e tendo aí esse grande desafio do mundo que está crescendo aí, com a perspectiva aí de chegarmos aí a 10 bilhões de pessoas no mundo, e são pessoas que vão precisar comer, né, Alexandre? E tudo isso passa por um processo de pesquisa e inovação. Então, a sua visão aí para o futuro do cultivo da soja. Por isso que quando eu falei de sustentabilidade, eu reforcei dizendo que ela tem que ser ambiental, social, né, e econômica.
Falar um pouquinho rapidamente social. Hoje são 260 mil produtores de soja no Brasil, mais de 70% tem menos de 50 hectares, então são também pequenos produtores familiares que trabalham na soja, né? Então acho que é bom chamar a atenção disso. Como é que a gente mantém a sustentabilidade no longo prazo aqui? Ciência e tecnologia. A gente só chegou aqui com ciência e tecnologia, a gente vai continuar. Então isso é importante que o produtor brasileiro, que o investidor, que o empresário do setor agropecuário entenda isso, né? E vale vir tecnologia de fora, mas é muito importante desenvolver tecnologias nacionais também, porque senão o grosso do ganho vai embora em forma de royalties e não fica aqui fazendo qualidade de vida. E aí tu comentou aí, né? Eu acho que eu comecei a falar um pouquinho também dessa maior agregação de valor. Aí tem a ver com sustentabilidade econômica. Hoje o preço da soja, dados do CPEA, ele estava sendo mantido nesses patamares, principalmente pelo uso no biodiesel. Como biodiesel, é o biodiesel que tem sustentado o preço da soja, além do farelo, mas o biodiesel, né? Por quê? Por causa da transição energética. Então é um prato cheio para o Brasil aproveitar e incentivar principalmente a nossa indústria química, aí que tem que ter um trabalho de governo, eu acho, para usar essas matérias-primas. E começar, que nem eu falei, fazer o pneu, agrega valor, se tu entrar no site lá da United Soybean Board, tu vai ver exemplos de usar o óleo de soja para fazer manta asfáltica. Tem prefeituras nos Estados Unidos que estão usando o óleo de soja da região para fazer asfaltar a cidade. Fibras para têxteis, né? Sola de sapato. Tem um grupo japonês lá trabalhando nos Estados Unidos fazendo tênis com sola de sapato de soja. Isso é agregar valor, é gerar emprego, né? É isso que o Brasil tem que se antenar. Vamos continuar produzindo farelo, grão, proteína para exportar para quem precisa. Temos área, mas a gente também tem que, né, agregar mais valor para manter a maior parte do recurso aqui também, né? Lá na plenária o pessoal falava, né, soja, grão de ouro, né? Tá se fazendo jus e as perspectivas tem tudo a ver com essa expressão, né, Alexandre? Tá. O ouro subiu bastante ultimamente, mas a soja tá encostando, né? Como sendo o grão de ouro aí também. Legal. Você ouviu então, né, o chefe geral aqui da Embrapa Soja, o Alexandre, falando aqui para o portal da Revista Agrícola. A gente vai seguir na cobertura desse grande evento, você acompanha tudo lá no nosso portal. É a Revista Agrícola, como sempre, colhendo o melhor do campo.